Olá, turma! Tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Peguem já os livros de vocês, vejam aí a descrição para acompanhar a partir do vídeo o conteúdo. Em caso de dúvidas, já vão anotando essas dúvidas, as curiosidades e podem me enviar via WhatsApp ou no momento que a gente tiver o nosso encontro, vocês podem aproveitar para questionar, para poder esclarecer as dúvidas de vocês e também curiosidades, tá bom? Vamos juntos nessa para mais uma aula de ciências? Então, turma do 8º ano, chegando aí para mais uma aula de ciências da natureza, no qual a gente vai estar dando continuidade ao que a gente já vem falando, né, nas nossas aulas sobre o sistema nervoso. Hoje a gente vai ver a constituição tanto do sistema nervoso como também do sistema endócrino. Então, a gente vai estar vendo aí como funciona, assim, quais são os componentes que formam esses dois sistemas. Então, a gente tem o sistema nervoso, que ele também é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central também tem aí a sigla SNC e o sistema nervoso periférico SNP. Então, nosso sistema nervoso central, ele engloba o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, os nervos e gânglios. Vamos iniciar aí vendo as estruturas, né, os componentes, a funcionalidade do sistema nervoso central. Começando aí pelo encéfalo. Então, o que é o encéfalo? O encéfalo é um conjunto de órgãos e ele fica localizado no interior, dentro do nosso crânio, dentro da nossa cabeça. E quais são os órgãos, ou seja, que formam esse conjunto aí que a gente chama de encéfalo? Então, o encéfalo, gente, é formado por um conjunto de órgãos, como eu já falei, como o cérebro, o cerebelo e o bulbo. Cada um desses órgãos ele tem uma função no nosso organismo. No sistema nervoso, eles não funcionam sozinhos, um depende do outro, mas cada um tem uma função. E a gente começa vendo agora a função do cérebro. Então, o cérebro, gente, ele é responsável pela expressão e manifestação de inteligência, ou seja, daquilo que a gente aprende, da memória, né? A gente armazena informações na nossa memória de momentos, de cheiros, até sabores de alimentos, da linguagem, também a nossa linguagem provém aí da questão do nosso cérebro, ao falar, as línguas que a gente consegue aprender, né? Inglês, espanhol, tá ligado a essa região, como também as emoções, raiva, tristeza, tá ligado também ao cérebro, e os movimentos voluntários, ou seja, se eu quero mover meu braço, minha perna, vai partir das ações comandadas por o cérebro. Como eu coloquei aqui, ó, o cérebro é responsável pela expressão e manifestação da inteligência, da memória, da linguagem, da criatividade e também controla as emoções e os movimentos voluntários. Deixa eu voltar só aqui. No livro de vocês vão conseguir ver melhor. Eu não coloquei a imagem aqui, que é a imagem que mostra a representação do encéfalo em outra posição, que é da vista superior. Vocês podem estar vendo na página 187, que se a gente observar bem o encéfalo do ponto de vista superior, a gente vai perceber a questão do córtex e a substância branca do cérebro, que são divididas em duas partes, no hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Que aí, gente, tendo a partir dessa visão superior, a gente vai ver que a parte mais externa do nosso encéfalo, que fica mais para fora, é chamada de córtex cerebral, e ela é formada pelos corpos celulares. Lembra do neurônio? O neurônio é formado por quê? Pelos corpos celulares, onde vai estar a presença do núcleo. A gente vai ter os axônios, a bainha de mielina e também os dendritos, né?
Então, tudo isso forma um neurônio. Então, no caso aí, a parte externa do nosso encéfalo é formada pelos corpos celulares, onde vai ter o núcleo que tem o núcleo do nosso neurônio. E por conta disso, ele tem uma cor acinzentada. Por isso, essa região é chamada de massa acinzentada. A parte mais interna do nosso encéfalo é formada pelos axônios e pelos dendritos e tem uma cor esbranquiçada por causa da bainha de mielina, que é aquela gordura que auxilia no impulso nervoso e também protege o axônio. Então, o corpo celular fica para fora e os dendritos e axônios ficam para dentro do encéfalo, do cérebro. O cerebelo, nessa região aí, que tá aí com a setinha, né, com aí roxinha. O cerebelo, ele coordena os movimentos do nosso corpo, é responsável também pelo equilíbrio, ou seja, é o que permite a gente ficar em pé sem cair, mantém o tônus muscular, ou seja, contrai os nossos músculos, e é responsável também pela aprendizagem motora. Essa aprendizagem motora já está ligada à questão do quando a gente aprende a andar, a correr, a pular, a nadar, está tudo ligado a questões do cerebelo. Ele que tem essa capacidade e responsabilidade de auxiliar na aprendizagem motora. O bulbo, ele controla as funções automáticas do nosso corpo, que são informações também que vai receber dos órgãos. Isso ocorre como, por exemplo, o coração e a respiração, ou seja, o bulbo, ele atua numa questão que a gente chama de ações involuntárias, né? Tipo, o coração, a gente não fica, o coração bate, o coração para de bater. A gente não tem esse controle. Então, ele atua nessa função automática, que dependente da nossa vontade vai estar ali funcionando. Assim como a respiração. A gente tenta ter um controle, né, de parar de respirar em alguns momentos. Mas, automaticamente, a falta de oxigênio em alguns órgãos do nosso corpo faz com que a gente volte a respirar novamente. Então, o bulbo é que é responsável por esse processo. Aí, a gente tem a medula espinhal, né? A medula espinhal, ela é muito importante. Ela é um prolongamento do encéfalo, ela está localizada na coluna vertebral. Então, a gente, por sermos animais considerados aí mamíferos, os mamíferos têm a presença da coluna vertebral, que são os animais invertebrados. A gente às vezes aprende de forma errônea de que animais vertebrados são os que têm ossos e vertebrados são os que não têm. Na verdade, não é assim que a gente tem que classificar e diferenciar os animais vertebrados de invertebrados, né? Os animais invertebrados são os que não têm a coluna vertebral e os vertebrados os que têm a presença da coluna vertebral, como no caso os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos têm a presença da coluna vertebral. Então, essa coluna vertebral, ela está no seu interior, a gente vai ter a medula espinhal, que é responsável pelos nossos atos voluntários e também ajuda no transporte de impulsos nervosos provenientes do encéfalo para diversas partes do corpo, transporte de impulsos nervosos provenientes de várias partes do corpo também para o encéfalo e analisa determinados estímulos recebidos e também dá resposta para eles. A gente também tem as meninges, que atuam como proteção. As meninges é formada por 3 tipos de membranas, que ela vai estar revestindo todo o sistema nervoso central. Quando a gente fala em meningite, é uma inflamação que pode acontecer aí nessas membranas, né? Que a gente tem aí a dura mater, aracnoide e a pia mater. Geralmente, a inflamação ocorre aí entre a aracnoide e a pia mater, na maioria das vezes. E o sistema nervoso periférico, que periférico significa que atinge lugares mais distantes.
É formado por nervos e gânglios, né? Como vocês podem estar vendo aí. Então, o conjunto dos axônios de vários neurônios que formam os nervos cranianos e espiais, e também gânglios nervosos, que são conjuntos de corpos celulares. Então, um aglomerado um agrupamento, vamos dizer assim, de axônios, vão formar os nervos, e o agrupamento de corpos celulares vão formar os gânglios. Então, os gânglios são pequenos nódulos de dilatação formados por corpos celulares de neurônios que atuam na transmissão de informações da medula para os músculos. E os nervos são estruturas formadas por feixes de fibras nervosas, vasos sanguíneos e tecido conjuntivos. As fibras nervosas correspondem aos axônios dos neurônios que compõem os nervos. Os nervos eles transmitem impulsos nervosos para as diversas regiões do corpo. E o sistema nervoso periférico ele está dividido em dois grupos, que é o sistema nervoso periférico somático, que vai regular as ações voluntárias, aquelas que a gente controla, né? Levantar o braço, mover a perna. E o sistema nervoso periférico autônomo, ele atua sobre órgãos e estruturas que não controlamos, como o coração, o estômago, o intestino, o aparelho respiratório e também os órgãos que compõem o sistema respiratório. E a gente vai ver aí a questão dos atos reflexos, né? Como é que acontece? Então, você já pisou em algum espinho? Já furou o dedo com a agulha? O que você fez nessas situações? Você ficou com o dedo na agulha ou ficou com o pé sobre o espinho? Ou retirou bem rápido? Isso de forma bem rápida, sem pensar. Então, gente, o reflexo é a reação de retirar a mão, o pé, o corpo, a região que está sendo ali prejudicada. Então, o reflexo, essa é a ação de remover, de retirar. Então, chamamos de ações involuntárias, o ato reflexo imediato. A gente não controla e fazemos sem pensar, por proteção do nosso organismo. Por isso que ocorre de forma imediata. Então, a gente não pensa, a gente simplesmente faz. E como é que acontece, né? Como é que a gente tem esse ato reflexo? Então, vamos imaginar aí a partir do exemplo. A gente vai ter aí uma pessoa encosta o dedo num cacto. Esse cacto, ele tem espinhos. Quando ele encosta o dedo no espinho, o dedo vai funcionar como receptor sensorial, que vai receber o estímulo da furada no dedo, né? Então, esse estímulo vai passar pelo neurônio ou nervo sensorial. Essa informação vai chegar à medula espinhal. A medula espinhal ela vai interpretar que o espinho machuca, né? Que está furando. E ela manda essa informação para o nervo motor. E o nervo motor vai conduzir a informação até o músculo, que vai contrair puxando o braço. Então, a gente tem a ação logo de puxar o braço. E se você for perceber, isso acontece em frações de segundos. Muito rápido, gente. E a gente tem o sistema endócrino. Eu esqueci de colocar a imagem aqui, gente. Desculpem. O sistema endócrino, gente, ele tem uma atuação conjunta com o sistema nervoso. Tá certo? O sistema endócrino ele vai produzir hormônios que orienta o comando, né? Certo comando, esse hormônio vai para a circulação sanguínea e o neurônio é que vai executar essa ação, porque eles têm células alvos para atingir. O hormônio ele tem células alvos para ser atingidas, órgãos para ser atingidos. Então, eles são produzidos por algumas glândulas e que a gente vai estar vendo também a diferença dessas glândulas, tá certo? Então, a gente tem aí que, além do sistema nervoso, a gente também tem a ação do sistema endócrino na atuação do nosso corpo, né? Que vai garantir aí uma atuação integrada. Então, o hormônio ele vai estar orientando a ação para o
neurônio, que vai executar a ação. E quando o sistema nervoso, a comunicação é feita pelos impulsos nervosos, no sistema endócrino ela é feita por substâncias químicas que a gente chama aí de hormônios. Então, os hormônios são produzidos por determinadas células e glândulas do organismo. Ou seja, o que são as glândulas? As glândulas são órgãos que é responsável pela síntese e produção de substâncias, que são os hormônios, que produz tanto no seu interior para ser secretadas dentro do organismo, como também para fora, tá certo? Do sistema circulatório. Então, essas substâncias agem sobre outros órgãos e tecido, regulando também suas atividades. As glândulas são grupos de células especializadas na produção e secreção de substâncias no nosso corpo. E há dois tipos de glândulas. A gente tem as glândulas exócrinas, que elas atuam produzindo substâncias que vão ser secretadas para fora do nosso corpo. E a gente tem aí as glândulas sudoríferas, as sebáceas e também salivares, ou seja, secretam substâncias que vão sair. E a gente tem as glândulas endócrinas, que elas vão ser produzidas no interior do nosso corpo e também vão ficar dentro, né? Atuando na circulação sanguínea. E a gente tem vários tipos de glândulas, né? A gente tem a hipófise, a gente tem a tireoide, as glândulas suprarrenais, o pâncreas. Nos garotos tem os testículos, que atuam também na produção de hormônios, os hormônios sexuais. E nas meninas, os ovários são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais, certo? A questão da hipófise, gente, ela produz 3 tipos de hormônios, que é a prolactina, que atua nas glândulas mamárias, estimulando, no caso, a produção do leite. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que atua nos ovários e os testículos, estimulando a produção dos gametas. E também o hormônio de crescimento. Ele atua no controle do crescimento geral do corpo. Aí a gente também tem o pâncreas, que produz a insulina e o glucagon, que são hormônios que atuam no controle dos níveis de glicose no sangue. No caso dos meninos, dos garotos, né, a gente tem os testículos, que produz o testosterona, que é o hormônio que atua no amadurecimento dos espermatozoides. A gente vai ter também as glândulas suprarrenais, elas têm uma atuação aí de produção de hormônios como os andrógenos, que são hormônios sexuais masculinos. A gente tem o mineralocorticoides, que ajuda a controlar os níveis de íons de sódio e de potássio no organismo. Temos o glicorticoides, que está relacionado a situações de estresse, né, do metabolismo. Adrenalina ou noradrenalina, que atua em diversos tecidos do nosso corpo e principalmente em situações de emergência e estresse. Os ovários, que é responsável pela produção do estrógeno e progesterona, que são hormônios femininos, né, que vai se ver aí na maturação dos gametas femininos. E a gente também tem a questão da tireoide. Então, gente, a tireoide, ela também é responsável por hormônios que vai influenciar muito no nosso organismo. Ela pode fazer com que o metabolismo ele fique mais lento ou fique mais acelerado. Que aí, por exemplo, algumas pessoas que sofrem do que a gente chama de hipotireoidismo, quase que não sai, a pessoa com esse problema ela produz menor quantidade de hormônios e o seu organismo tende a ficar mais lento, sabe? Tipo, para queimar gordura. Então, por isso que as pessoas que têm esse problema, elas acabam ficando mais gordinhas. E isso também gera queda de cabelo, as unhas ficam quebradiças e
esse acúmulo de lipídios no corpo, né, sobre a pele, faz com que elas fiquem mais gordinhas. E também temos a questão do hipertireoidismo, que é uma produção de hormônio em excesso, que pode resultar no aceleramento do metabolismo, tendo uma queima maior de lipídios, de gordura, mas vai fazer com que a pessoa tenha aí a alteração no equilíbrio emocional, uma frequência maior dos batimentos cardíacos, e ela vai perder massa corpórea por conta dessa aceleração, né, do metabolismo, da queima de energia. Então, bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de colocar aqui meu muito obrigada também, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido com ela e anotem as dúvidas de vocês. Tenham anotado as dúvidas também, curiosidades, para a gente estar no nosso momento partilhando sobre o que a gente pode ter pesquisado, o que a gente pode ter aprendido. Tá certo? Então, se cuidem e um forte abraço.